Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada. A nossa leitura vai estar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, a partir do versículo 12: Virei-me para ver quem falava comigo, e quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs em mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. João estava preso em Patmos, perto do mar Egeu, uma ilha que era um rochedo praticamente, e era uma prisão do Império Romano. Nessa altura do campeonato, todos os outros apóstolos já tinham morrido. E o Senhor ele separa um momento ali para dar uma revelação, uma experiência para João, né? Um momento único que ele tem. A palavra diz: virei-me para ver quem falava comigo. João, naquela situação, preso, sozinho, se sentindo ali talvez cansado por tudo aquilo que ele viveu ao longo da sua vida, e o final de perseguição, de prisão, ele virou-se para ouvir Jesus, para ver Jesus. E Deus ele quer falar aos nossos corações. Deus tem um interesse imenso em se relacionar conosco, em se revelar a nós. Apocalipse nada mais é do que revelação. São as revelações do Senhor. Deus quer se revelar, falar conosco, revelar o projeto dele na sua vida financeira, profissional, na sua vida sentimental, o projeto dele no seu lar, o projeto dele na igreja, o projeto dele em todas as áreas da sua vida. Esse é o interesse do Senhor, é falar com o homem. Mas é necessário, irmãos, uma mudança de postura. É preciso virar para ver Jesus. É preciso virar. O conselho do Senhor para nós é esse: vira, muda a direção da sua vida, muda a rota, muda. João ele viu um Jesus totalmente diferente. Quando ele virou, quando ele tomou essa decisão, ele viu um Jesus muito diferente daquele que ele estava acostumado. Ele não estava acostumado com Jesus glorificado, ele era acostumado com Jesus o carpinteiro, um homem de dores, uma vida sofrida, raiz de uma terra seca. João conhecia esse Jesus que sofreu por nós. João conhecia o Jesus que foi parar na cruz. Esse ele conhecia. Agora, o Jesus glorificado, esse, embora ele tivesse muita intimidade com Jesus no seu ministério terreno, o glorificado ele não conhecia. Esse que era os vestidos como cingidos, né? Cinto de ouro, cabelos como branco, como a lã, os pés como latão reluzente. Isso ele não conhecia, não. Isso ele não sabia. Não tinha ideia. E quando ele vê, ele tem essa visão, ele se espanta. Olha o que o texto diz: e quando eu vi, caí a seus pés como morto. Então é isso, a experiência que ele tem, ele cai aos pés de Jesus como morto. Quando ele vira, ele vê, ele cai como morto. O morto não tem vontade. João deixou de lado toda a sua vontade para se submeter à vontade de Jesus. Morto não questiona. Morto não se zanga. Morto não debate. Morto não murmura. Morto é aquele que não tem mais o querer dele. É quando a nossa carne, a nossa razão, o nosso lado humano e limitado, ele é mortificado. É isso que o Senhor quer de você e de mim. Que caiamos aos pés, dispostos a fazer a vontade dele. Caiamos aos seus pés. Nosso desafio está aos pés de Jesus, e é um baita de um desafio. Permitir com que o Senhor governe na nossa vida. Ser inteiramente dependente do Senhor, para que ele possa fazer a vontade dele em nós e através de nós. Isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. João, quando ele tem essa visão, ele cai como morto, e o texto diz: e ele pôs em mim a sua destra. Agora olha que interessante, o Salmos vai dizer que a destra de Deus, ou seja, a mão direita do Senhor, faz maravilhas. É a destra de Deus. É a mão do Senhor. Quando ele põe em nós a mão dele, é a intervenção. Quando ele toca em nós, é o agir dele, é o mover dele, muda os cenários mais impossíveis. Quando ele colocou a destra, ele disse: não temas. Deus está dizendo para você nessa noite de terça: não tenha medo. Sou eu contigo. Eu conheço todas as coisas. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Eu estou acima de todas as coisas. Não tenha medo do homem. Não tenha medo das informações. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Que palavra poderosa que o Senhor entrega para João.
Que fortalecimento necessário. A situação de João era uma situação de limitação. Ele estava limitado, primeiro, pela prisão, segundo, pela ilha. Ele não tinha para onde ir. João não tinha como fugir daquela situação. Talvez seja assim que você esteja se sentindo. Limitado, limitada, preso, presa, sem ter para onde ir. Olha como o Senhor ele vai até João, ele rompe a dimensão humana e ele leva João até uma dimensão que é a dimensão divina. Ele rompe ali as limitações materiais, as limitações na natureza, e ele leva João até uma atmosfera de milagre. É o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus tem para realizar. Deus quer tirar você de toda limitação. Deus quer tirar de você daquilo que te prende, daquilo que te limita, daquilo que te atrapalha, daquilo que te amarra, daquilo que te trava. Não tenha medo. Não temas. Foi necessário que João mudasse a postura dele. E isso é necessário. Virei-me. Foi o primeiro passo dele. Virei-me para ver. É hora de uma mudança de postura. Uma mudança nas decisões, uma mudança nas atitudes. Mudança na forma de escolher, de se posicionar em relação a algumas pessoas, de se posicionar em relação a algumas situações que têm se apresentado diante de você, estão brotando aí. É necessária essa mudança. Virei-me para ver quem falava comigo. E quando eu vi, caí a seus pés como morto. É hora de morrer. A sua razão, as suas ideias, os seus sonhos e planos e os teus pensamentos, porque os de Deus são muito melhores que os nossos. Os sonhos, os planos, os pensamentos, os projetos, deixa Deus sonhar por você. Deixa Ele matar os teus sonhos, como Ele matou os sonhos de José, porque José entendeu tudo errado. Os sonhos de Deus eram muito maiores. Os sonhos que Deus tinha para José eram muito maiores. Quantas vezes Deus mata os nossos sonhos, frustra aquilo que nós queremos, as nossas expectativas, para que possamos viver a expectativa dEle, para que possamos viver aquilo que Ele desenhou, planejou, arquitetou para nós. Cair como morto. Tem coisa que está morrendo, porque Deus está deixando, para que outras coisas possam nascer na sua vida. Tem coisa morrendo porque é a mão de Deus. Tem coisa morrendo porque é a permissão do Senhor. Tem coisa morrendo porque assim o Senhor quis que fosse. Caí como morto. E Ele tocou-me e me disse: não temas. Que Deus abençoe vocês nessa noite. A paz do Senhor.